Fala pessoal, eu sou o Lucas Paz e esse é mais um episódio de O Cearense é Assim. A gente está prestigiando cearenses notáveis que trabalham com diferentes linguagens artísticas e hoje a gente tem mais um convidado, dessa vez um diretor de cinema que tem muita história boa para contar, Pedro Paulo Araújo. Tudo bom, Pedro? E aí, Luquinhas, beleza? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse programa se destina a partilhar um pouco dos processos criativos de diferentes artistas locais, que no seu caso, né, estão espalhados pelo mundo. Você agora de volta com essa história toda de quarentena vai ser um bom exemplo de como fazer arte nos dias de hoje, como trabalhar, falar um pouquinho de mercado. E eu queria começar esse nosso papo perguntando para ti o que é que significa ser artista hoje. Uau! Cara, eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de não só estar precisando mais conteúdo, né? E da questão precisar talvez não seja nem a palavra certa, mas assim, de que se quer mais conteúdo, que as pessoas estão mais interessadas em ver coisa, mas também ver coisas meaningful, né? Tipo, coisas que significantes, né? Que tem a ver, que conectam com as pessoas. E hoje em dia a gente tem essa oportunidade maravilhosa de poder contar histórias totalmente diferentes, em formatos diferentes, né? Por exemplo, ontem nós somos nos Estados Unidos, e eu acho que agora para o mundo inteiro, uma plataforma chamada Quibi, que a gente estava ouvindo falar, mas hoje em dia é tipo um novo streaming service de conteúdo a 10 minutos a menos. Mesmo tipo de conteúdo, reality, scripted television, né? Séries, ainda não tem filme, né? Que como seria um filme de 10 minutos a menos. Mas assim, coisa que pra mim eu nunca imaginaria acontecendo e hoje em dia com sucesso de streaming e tal, já é uma nova plataforma. Então a gente tá com essa oportunidade de fazer coisa pra caramba e contar a nossa história de qualquer formato que a gente acredita que seja. Seja 10 minutos, seja 2 horas, seja 5, seja em formato de série, 30, então... Tu tocaste num ponto importante que é a variedade de plataformas, né? Aqui no Brasil e agora particularizando para o caso no Ceará, ainda mais num edital como esse que se propõe a garantir a sobrevivência desses artistas locais, a gente discute exatamente sobre isso, que é onde mostrar esses trabalhos. E aí você nos traz um exemplo de uma plataforma que aceita conteúdo de 10 minutos, é isso? Exatamente, que o propósito é 10 minutos ou menos, e ela é feita só para o celular. E com grandes nomes da televisão, grandes showrunners, criadores já estão participando, mas essa é uma forma, né? Um novo jeito de fazer conteúdo. Até então tá grátis a inscrição, mas eu acho que não vai subir mais de $4 o preço que eles têm, mas se você dá uma olhada aí na internet, os trailers e tal, das coisas que são coisas de alta qualidade, mas também coisas assim que se possa fazer em casa com conteúdos importantes. Por exemplo, tem um reggaetoneiro, né? Uma pessoa que a gente já trabalhou algumas vezes, J Balvin, que vai lançar uma série de meditação. São várias séries pequenas, curtas, mas com esse tipo de prazo. Essa questão de tipo streaming, a quantidade de coisa é louco. A gente se lembra, sei lá, 8 anos atrás, menos, sabe? 5 anos atrás, só aquela ideia do Netflix e aí aquela Amazon, né, competindo, e hoje em dia você olha assim no streaming e tá uma loucura, né? A quantidade de coisa que tem, é Criterion Channel, é Mubi, é Canopy, que é bem bacana lá dos Estados Unidos, que é da Biblioteca Nacional, com acesso a vários filmes. Quem é membro da biblioteca tem acesso a todo esse library de filmes bons, filmes de arte, filmes do mundo inteiro. É muita plataforma hoje em dia available pra gente, né? Mesmo se a gente quiser daquele jeito mais independente mesmo, no fim do dia você tem aquele Vimeo que você pode realmente cobrar o quê? Os $3 lá de um admission pro seu filme e vender seu filme ali na internet. Então, tipo assim, eu acho que a gente tá nesse momento bacana, mas também difícil, né? E principalmente agora com toda essa história aí de quarentena, tava vendo hoje a quantidade de cinemas e menores, né? Cinemas de art house lá nos Estados Unidos, provavelmente vai acontecer a mesma coisa aqui, infelizmente, que não vão conseguir superar depois dessa crise. Eu sou meio pessimista, mas que vão ter dificuldades para voltarem a andar do jeito que eles andavam, né? Pelo menos temporariamente, né, tiveram as atividades comprometidas. Interessante dessa conversa, até ressaltar aí para os nossos espectadores, cada artista que a gente convida aqui traz uma visão muito particular a respeito dessa produção cultural, né? No caso do Pedro, ele traz toda uma bagagem de um cearense que já mora há muitos anos em diversas partes do mundo e tem vivido esse momento aí de indústria cinematográfica lá nos Estados Unidos. Então,
Muitas dessas plataformas que ele citou, às vezes ainda nem existem aqui no Brasil, mas a discussão que é válida é realmente que tipo de conteúdo você faz, qual o teu público-alvo para que você encontre esse público cativo, né? E essa, não sei se é dicotomia a palavra, mas esses espaços físicos aprendendo a lidar com uma geração que tem um nível de concentração cada vez menor, aparentemente, né? Distrai-se muito fácil. Aqui em Fortaleza, o que eu achei bacana, Pedro, é que existe uma iniciativa da cultura, acredito que municipal, de promoção de produções locais do audiovisual em terminais de ônibus. Então, foram construídas pequenas salas de exibição dentro do terminal de ônibus para que as pessoas vejam esse material. Agora, isso provavelmente está comprometido, né? Mas é muito bom ver que o próprio governo do estado também está entendendo essa necessidade de que as pessoas alimentem a alma de algum jeito, que não seja consumir por consumir, mas aquela coisa de buscar espaços e formas inovadoras de chegar às pessoas que estão aí em isolamento, né? Genial, genial. Muito massa. E aí, eu queria continuar essa nossa conversa perguntando para você especificamente, como é que você acha que a sua arte, que o trabalho que você vem fazendo é capaz de impactar ou transformar as pessoas? Cara, assim, depende, né? Então, a minha formação, como a sua, que a gente se conheceu em Film School, é de filmmaker, né? Mas hoje em dia, onde eu trabalho, assim, eu me dedico mais como roteirista, então, de alguma forma, aquele tipo de trabalho ainda segue sendo o mesmo, né? Que é você só na frente do computador escrevendo. E isso segue da mesma forma, tanto que, para mim, essa parte do meu trabalho não mudou tanto. Mas eu também, hoje em dia, trabalho muito como direção e sou um creative director, né? Uma produtora de videoclipe. E isso tem mudado bastante com todo esse cenário, porque a gente não tá podendo gravar, né? Não tá podendo ter set, não tá podendo ter esse tipo de coisa. Assim, o que tem sido muito bacana de tudo isso, aqui já faz há um tempo que eu tô querendo muito trazer animação para os videoclipes, certo? E era uma coisa muito rejeitada pelos artistas, porque a gente tá falando hoje em dia, tipo assim, cada artista, quanto mais tempo ele tem na tela, de alguma forma ou outra, melhor para eles, né? O que eles realmente querem, o que as gravadoras querem, né? Eles querem ver os artistas deles, né? Quase como se fosse o produto na tela. E a animação trabalhando sobre essa imagem constantemente e que valores ela veicula, né? Exatamente. E de alguma forma isso tira um pouco da criatividade, né? Às vezes, não sempre. Tipo, meu trabalho é tentar pelo menos ter algum tipo de, assim, de fazer alguma coisa inovadora nos limites possíveis. E o que tem sido legal de toda essa questão, né, da quarentena foi justamente isso. A gente conseguiu abrir muito espaço agora para trabalhar com animação. Então, tipo assim, a gente está em super contato com animadores, os nossos videoclipes vão virar videoclipes animados. Então, para mim é um mundo totalmente novo, onde eu posso explorar visuais diferentes. Eu tive uma pequena experiência com animação, nunca fiz nada antes, então para mim é muito bacana você só ter o conceito, né? E lá realmente não tem muita barreira. E a ferramenta para você fazer é gigantesca, assim. Você pode imaginar um mundo e dali construir outro mundo, e o que você vai escrevendo ali vai se tornando realidade. Então isso tem sido super bacana e eu acho que e vai abrir mais portas também para animadores entrarem nessa plataforma de videoclipe, que hoje em dia eu acho que é um dos conteúdos mais produzidos, né? Um videoclipe atrás do outro. Os bons animadores que saírem dessa quarentena com bons vídeos vão continuar fazendo vários vídeos. Essa tem sido, assim, a coisa boa dessa quarentena, assim, para mim, em termos de criativo, né? Eu acho que eu tenho explorado essa parte de animação, um jeito mais bacana, também conteúdo. Assim, a gente tem que criar conteúdo de alguma outra forma. Então, como é que se faz vídeo caseiro, né? É direção. Tanto que eu vou ajudar uma amiga minha amanhã em direção, ela está dirigindo através disso. Ela vai falar com o artista amanhã. Ela conseguiu que o artista vá gravar com um diretor de fotografia, só os dois, para não ter mais contato. E ela vai ficar vendo a live da câmera e dando a direção pelo telefone. E aí ela pediu minha ajuda. Ai, eu tô nervosa e tal. Eu digo, não, tranquilo. Eu ligo. A gente, sei lá, a gente vê isso, mas eu falei para ela, eu acho que poucas pessoas fizeram isso antes. Então, isso é novo, isso é interessante. Ver que a gente talvez consiga fazer o nosso trabalho tentar dentro de casa. E você abre para uma discussão super interessante. Na verdade, é uma das minhas perguntas. Acho que tu já contemplou de uma certa forma, mas era mais ou menos isso, né? Nessa situação atípica que a gente está vivendo, meio de cenário de ficção científica, que antes a gente só via realmente projetado na tela, como é que isso muda na vida do artista, né? Como é que essa situação real tem afetado a tua vida, mudado a tua criação. No momento, você está trabalhando em algum projeto, você me falou que sim, né? Você está nessa produtora de vídeo, você também está enquanto roteirista de alguns projetos. Uma perspectiva legal que você apontou é, trabalhando com videoclipe já é uma linguagem que te incita a criar universos paralelos
mundos bem fora da realidade, muitas vezes, né? Fazer uma colagem de ideias que permite explodir com a imaginação. O cinema já faz muito disso e é curioso ouvir uma pessoa, um cineasta, falando, né, essa descoberta da animação que ainda esgarça ainda mais essa possibilidade de brincar com todos os elementos na tela, né? Exatamente. E eu acho que o mais bacana de tudo isso, sabe, Lucas, é que a gente agora tá também podendo achar novos talentos, sabe? Eu acho que, tipo assim, quem é animador, manda um alô aí, manda, sei lá. A gente tá procurando, a gente quer ver novos trabalhos, tá entendendo? A gente quer ver novos reels. Isso é muito bacana, sabe? Tipo, eu acho que a demanda vai crescer ainda mais em questão de animadores com estilos diferentes. Então, tipo assim, pra mim, eu acho que isso tem sido super bacana, porque eu acho que, de alguma vez, a animação sempre existia muito dentro de uma caixa, né? E eu acho que as pessoas ainda pensavam dessa forma. E hoje em dia, como é o jeito mais, não vou dizer fácil, mas o único jeito hoje em dia de alguma forma, criar conteúdo, para você não vai poder muito mais pra essa galera tá em alta demanda e vai ser muito bacana, sabe? Tipo, trabalhar com nova galera, e galera jovem como a gente, ou mais nova ainda, né? Com novos skills, que você olha assim e diz, caramba, o Jack de 20 anos mandou um reel aí, umas coisas que eu digo, pô, esse cara trabalha na Pixar, tá entendendo? Tipo assim, alta qualidade, então acho que isso é super bacana. Pelo menos assim, pra gente, né? Essa experiência vai ser medida mais, né? Nivelada mais pelos talentos de fato, porque como você falou, propiciou encontros, né? Uma situação de isolamento tem propiciado encontros que até então talvez tivessem sido assim relegados a um futuro, postergados. Propriamente essa conversa, né, tem sido um fruto de um instigar, de um juntar ideias, e aí eu acho que vai promover encontros de pessoas até então, como você falou, desconhecidas, em que o que vai estar em jogo mesmo é o que aquela pessoa é capaz de criar, né, onde é que a mente dela leva ela. Exatamente. E é E a isso, experiência que você falou da diretora eu achei muito legal. Eu fiquei me perguntando como é que podem se dar essas criações em audiovisual diante do isolamento, né? Como se proteger e ainda continuar producente. Eu achei muito legal isso daí que você apontou. Exatamente, e como contar histórias, a gente vai descobrir isso. Como contar histórias, cada um dentro da sua casa, tá entendendo? Pelo menos até agora vai ser assim. O trabalho do diretor vai mudar muito, né? Aquele acesso, aquele trabalho com o ator, ou se for um diretor de documentário, né? Com o seu subjeto, né? Vai mudar muito o jeito que você comunica, né? Aquela pressão de você também ter a câmera ou um crew dentro do set, porque agora o que é que a gente está fazendo? O próprio pessoal vai trazer as próprias câmeras dentro do set. Pode ser um celular, pode ser o que for, tá entendendo? E no fim das contas vai acabando sendo assim. Então, um set, mobile set, cada um dentro do seu pod, contando histórias, mas histórias interrelacionadas. Então, acho que vai sair, cara, acho que vai sair muita coisa bacana disso. Dizem que em cada crise, né, descobre-se formas inovadoras e eu acho que é isso. Você aponta aí essa possibilidade de formas inovadoras de comunicação e realização, né? É isso. Eu assim, fora do contexto, não sei se é tanto fora do contexto, mas eu acho a galera que cria memes, porra, os caras são artistas demais. Tipo, eu tô dizendo que são os novos artistas do milênio. Então, é um jeito de contar piada, assim, você vê. Porque eles estão com muita coisa para fazer meme, né? Tipo, um atrás do outro e um mais engraçado que o outro. A internet vai viralizando, as coisas vão viralizando. E para mim aquilo ali é uma forma de arte, tá entendendo? Ali é uma história sendo contada, né? Uma piada mesmo, não sei se for uma piada. Então, esses caras também vão sair mais fortes do que nunca, eu acho. A galera aí do meme, a galera que faz vlog também, né? Os blogueiros, assim, que já... Se a gente já falava que comercial tem esse poder muito forte de síntese, né? Ou então o próprio quadrinho, tem várias séries de quadrinhos que são em 3 quadros, em 3 frames, contar um começo, meio e fim. O meme é esse imediatismo de uma piada ou de um contexto que uma gama milenar, assim, de pessoas, né, infinita de pessoas, atinge absorve aquela mensagem. Exatamente. Isso daí fica como um desafio para nós, diretores, também, de formas longas, como é que a genialidade disso, né? Tem uma genialidade por trás dessa uma. Exatamente. E as paciências vão mudando, né? Tipo assim, como a gente vai ver, eu acho que daqui a uns anos vão ter alguns que vão só querer assistir coisas no Quibi, aquele aplicativo que eu falei no começo, né? Aqueles minutos de 10 minutos ou menos, e vão ter alguns, talvez como a gente, que não se incomodem, que eles preferem assistir um Irishman, né? Dos portugueses, sei lá, 3 horas. E também acho que vai ter muita divisão daqui adiante, principalmente agora por causa do coronavírus, as pessoas vão ver
até que ponto chega o attention span deles, né? Tipo assim, até que ponto eles conseguem se manter ativos e assistir e sem perder o foco. Pedro, e fala pra mim um pouquinho então como é que tudo isso começou pra ti. De onde é que você identifica um desejo por levar a vida profissionalmente como cineasta, como artista? Como é essa transição da criança pro profissional? Cara, eu acho que começou assim, como você disse, né, assim, eu cresci numa família não tão tradicional, morei em 7 lugares diferentes no mundo inteiro, e eu sempre sabia que eu tinha uma paixão gigante pelo cinema, né, eu até me lembro uma vez que a gente tava morando em Bangladesh na época, né, e existia cinemas, mas cinemas, assim, menores, não tinha cinema, assim, grande, né, megaplex, né, eu tinha uns 10, 12 anos na época, e o primeiro cinema tava por abrir, e aí eu me lembro que ia passar o segundo Homem-Aranha, né? E eu, caramba, não, eu tenho que ir. Eu ia com um amigo meu que ele conhecia, o pai trabalhava com o pessoal do shopping, era super exclusivo, era a pré-estreia do cinema e a estreia do filme. E a gente tá indo e tal, eu tô entrando no carro com ele, e aí ele vai fechar a porta no meu dedo. Quando ele fechou a porta no meu dedo, eu sabia na hora que o dedo tinha quebrado. Mas eu digo, não, cara, porque eu vou ficar quieto, eu vou assistir o filme inteiro. Eu assisti, quando eu voltei em casa, meu dedo não era só o dedo, a mão já tava toda preta. Porque meus pais brigaram comigo. Por que você fez isso? Por que você é doido? Você não ligou pra gente? Eu digo, não, eu tinha que assistir o filme. Tipo, eu esperei então esse tempo. Então, tipo assim, até então sempre era meu sonho, né? Tipo assim, era uma coisa que eu não tinha acesso. Então, quando eu vinha passar as férias aqui no Brasil, a pessoa dizia, tu quer fazer o quê? Pro beach park? Quer ir pra praia? Eu digo, não, eu quero ir pro cinema, eu quero entrar na sala de cinema, eu quero assistir filme. Então, pra mim, isso sempre tava, eu acho que muito na minha cabeça, né? E aí, realmente, crescendo, né? Eu sempre tive, assim, na nossa família, né? Sempre teve a ideia, tipo assim, quando você se formar... Eu sabia que eu não ia morar com os meus pais, né? Porque meus pais iam continuar viajando, eu ia escolher uma universidade e um lugar, né? Pra estudar. Eu sempre quis Los Angeles e sempre quis fazer cinema. E aí, acabei aplicando em várias universidades lá e acabei entrando na New York Film Academy, onde a gente se conheceu. Fiz o Bachelor de Filmmaking e foi maravilhoso, amei, uma experiência muito bacana, assim, tenho minha família lá, a galera, assim, uma escola, assim, que a gente botou mão na massa mesmo, de 7, mas ali sempre teve ainda aquela paixão muito grande para contar histórias que eu achava que realmente tivessem algum tipo de impacto para mim, né, eu queria mostrar mais o mundo afora e tal. Mas como as coisas foram andando, eu também fui entrando muito e sempre me envolvendo muito no mundo de videoclipe, que foi uma coisa que eu sempre amei. Desde pequeno, eu me lembro que na época dessas épocas em Bangladesh, que não tinha cinema, tinha muito DVD, né? DVD pirata, ser sincero. Mas tinha muitos DVD. Tinha uns DVDs que eu comprava que eles eram, tipo, os videoclipes de várias bandas. Então tinha do Red Hot Chili Peppers, tinha dos Beastie Boys. Então eu já via, tipo, o trabalho do Spike Jonze, assim, tipo, naqueles... Os vídeos do Beastie Boys, do Green Day. Então, aqui, e eu era fascinado. Eu assistia aqueles filmes como eu assistia, sei lá, Borat, que era um filme que eu amava na época, tipo assim. Tinha os vídeos do Metallica, então, tipo assim, eu achava massa. Isso era um menino, assim, de 12 anos, então sempre quis. E aí, na faculdade, a gente teve a oportunidade de fazer, ou escolher fazer um comercial, um videoclipe. Eu, na hora, sabia que eu queria fazer videoclipe. E foi fazendo que eu descobri, cara, eu gosto muito disso. Eu gosto muito da ideia de poder trabalhar e colaborar com música, contar histórias pequenas. Às vezes, não histórias narrativas, né? Mas, assim, conceitos, mundos, como a gente tinha falado antes, né? A gente consegue criar vários mundos e tal. Antes de eu me mudar para Los Angeles, eu estudei, né? Me formei na high school, na Venezuela. E lá eu fiz meio que um estágio com uma produtora na época, né? Que tava lançando um filme maravilhoso chamado Hermano. Conheci o produtor, a gente foi amigo. E quando eu tava em Los Angeles, ele mandou um alô, dizendo, ei, eu tô em Los Angeles também. Eu também tô em Los Angeles. E aí acabou que ele virou diretor de fotografia da minha tese. Henrique Alá, o nome dele, e aí a gente acabou, quando eu me formei, ele curtiu muito minha turma, você conhece ele, e aí ele perguntou, e aí, o que é que você quer fazer depois? E eu digo, cara, eu não sei. Eu digo, eu conheço um cara, ele é diretor de videoclipe, você topa? Eu digo, pô, topo. E aí foi na hora, eu encontrei o Daniel Duran, que hoje em dia é meu chefe, e a gente foi instantâneo, assim, eu acho que ele curtiu, que ele viu que eu tava com aquela garra, né, de seguir, e aí eu comecei trabalhando mesmo só como parte da Creative Director, né? Ele me mandava os videoclipes, eu escrevia as histórias, escrevia o tratamento, pegava referências visuais e tal, e aí ele ia dirigir. E no fazendo isso, eu também via ele dirigindo. Então eu ia pro set com ele, via como ele dirigia o videoclipe. Peguei mais essa experiência, e daí foi crescendo, da dinâmica exatamente, e aí foi crescendo, e aí um atrás do outro, e a gente tá aí. E aí agora a gente já tá passando da fase do videoclipe, e agora tentando entrar no que a gente realmente quer. Televisão, filme, documentários também. Mas, claro, a paixão super grande ainda pro videoclipe e tal. E a sorte que eu tive é de também ter entrado na Tools
justamente no grande boom que foi, que ainda que é, né, que tá sendo o reggaeton. Então, tipo assim, a gente foi um dos primeiros a pegar, assim, tipo, aquele reggaeton no início e trabalhar com grandes artistas, e hoje em dia, por causa disso, também continua a gerar mais trabalho pra gente e tem sido super bacana. Ver também que tão global tá virando o reggaeton, né, pô, você escuta em qualquer rádio. O que é legal dessa tua trajetória, né, é de como uma coisa foi levando a outra, né, como um encontro num determinado lugar, num determinado país, essa conexão se manteve, essa conexão criativa, e foi abrindo aos poucos outras portas, outros portais de confiança, né, até esse lugar onde você, enquanto artista, quer estar. Você foi da linguagem do videoclipe, de uma expectância, né, de muito material norte-americano, e aí hoje em dia está trabalhando com um público latino, decorrente de um encontro que teve, e isso daí aos poucos está te encaminhando para o mundo da televisão e do cinema, certo? Isso. Perfect summary. E aí, para quem não tem familiaridade com o mundo do cinema ou com o mundo da indústria do entretenimento, explica pra gente um pouquinho como é a tua rotina, como se dá o seu método de criação, quais são as etapas disso, né? Como é que um projeto desse chega, quais são as etapas de produção mesmo.